Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje são 9 de dezembro de 2020, na descrição o link para esta matéria. E o STF, a Justiça, está reunindo a patota de Lula para as próximas eleições. Olha só essa matéria, gente. Presta atenção nisso aqui. Sérgio Cabral, STF derruba condenação de 14 anos e 7 meses de prisão. Você não ouviu errado, né? Se não me engano, foi na live que a gente estava falando. Deixa eu me lembrar aqui, não sei se foi na live que a gente estava comentando sobre a patota que o STF estava soltando, e alguém comentou que só faltava o Cabral. Pronto, gente, tá aqui. Na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Todas as quintas-feiras, live política às 19 horas. Vem pra cá que eu leio todos os comentários e respondo cada um deles. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, MDB, conseguiu uma decisão favorável nesta quarta-feira, 8. O Supremo Tribunal Federal, STF, anulou a condenação de 14 anos e 7 meses de prisão contra o MDBista. É mais um. Essa semana nós tivemos o Eduardo Cunha, né? A dele também foi anulada. A informação foi confirmada pela revista Oeste com a assessoria da advogada de Cabral. Em Minas Gerais, a segunda turma do STF entendeu que o juiz Marcelo Bretas não era competente para julgar o caso do ex-governador. Portanto, a decisão do STF fará com que as sentenças da vara no âmbito da Operação 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro sejam revistas por um novo juízo depois de uma redistribuição do caso, do processo. Cabral havia sido implicado no âmbito da Operação Fratura Exposta, que investigou desvios de 300 milhões na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro entre 2006 e 2017, durante sua gestão. O STF também declarou a incompetência do juiz Marcelo Bretas nas operações Ressonância e esse.ss, lá. A deliberação da corte foi proferida no julgamento do habeas corpus HC 203.261. O HC, de autoria da defesa do empresário Miguel Skin. Miguel o quê? Travou aqui, peraí. Opa. Tá aqui. Na defesa do empresário Miguel Skin, também alvo das operações e denunciado por supostamente fraudar licitações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Bom, olha só, gente, a decisão aqui, ó, leia a decisão que beneficiou Cabral. A turma, por maioria, julgou prejudicada a liminar e concedeu a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência do juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar as ações penais relativas à Operação Fratura Exposta, Operação Ressonância e Operação SSS, determinando que os referidos feitos sejam livremente distribuídos na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Olha só que interessante, hein? Prosseguindo, determino que os autos devam ser remetidos a juízo competente, o qual deverá decidir sobre a convalidação ou não dos atos decisórios, tudo nos termos do voto do relator, vencido o ministro Edson Fachin. Tá aqui, gente. Olha só o que vocês estão vendo aqui. O STF, gente, orquestrou devagarinho, passo a passo para soltar todo mundo. Gente, se nós pararmos aqui hoje, fizermos uma autoanálise, a gente vai ver que tudo isso aqui era um esquema Lembram? Ó, eu vou lembrar vocês uma frase que eu repeti várias vezes em 2019. Lá em junho de 2019, quando pipocou o negócio da Lava Jato, e aí veio junho, julho, lá para agosto, quando a coisa já estava mais ou menos, não estava mais com aquela... Eu disse o que? Eu falei, gente, né, que tava aquele negócio do habeas corpus, vai, não vai, pede vista. O que eu falei para vocês? Eu falei, gente, presta atenção nisso aqui. Os caras vão esperar baixar a poeira
Eles viram que o negócio não deu certo, eles vão esperar baixar a poeira para devagarinho ir implementando as coisas. E ó, o que eles fizeram? Não conseguiram anular as condenações de Lula ali com a Vaza Jato. Aí eles esperaram até novembro. Em setembro para outubro, eles inventaram a tal da ordem das alegações para ver se colava. Não colou. Aí eles seguraram mais um pouquinho para ver se o povo esquecia. Aí vieram com tudo com a questão... não, eles soltaram a questão das alegações finais e começaram a utilizar em alguns companheiros de Lulita. E aí eles viram que a coisa não passou bem, mas foi. Quando foi em novembro, eles deram uma canetada, livraram Lulita. Mas aí ficaram as condenações de Lulita. Né? Ele continuava condenado, estava o risco do Senado, e infelizmente um Senado acovardado, um Senado que naquele momento estava servindo apenas a interesses políticos de senadores, um Congresso também, uma Câmara também, nas mãos de Maia e Alcolumbre, não colocaram a prisão, a PEC da prisão em segunda instância para andar, seguraram, travaram, e aí o tempo foi passando, o que o STF fez? Foi devagarinho, aí pá, anulou as condenações de Lula. Colocou o juiz Sérgio Moro como... tornou o juiz parcial, Sérgio Moro, e aí, pá, anulou os processos. E aí agora, depois dessa ação de Lulita, vocês podem prestar atenção. Mês por mês a gente traz uma, duas notícias de anulações de condenações. Só que a parte interessante eu pulei aqui, eu esqueci de falar ela na sequência. Foi a mudança estratégica do STF. Quando o STF tirou da competência da Lava Jato os crimes de Caixa 2, lavagem de dinheiro, e jogou para a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral essa que não tinha suporte para dar conta da demanda. É bom lembrar que a Lava Jato, ela tinha suporte tranquilo. Na época até eu comentei, eu até falei, gente, eu queria entender porque você mexe em um lugar que a coisa está andando e põe num lugar aonde o negócio não dá para andar, porque faltava juiz, o juiz da Justiça Eleitoral, muitos deles eram emprestados do Ministério do Trabalho, de outras cortes, porque a própria Justiça Eleitoral não tinha juiz suficiente para a demanda, e ficou aquela questão, por que jogar para a Justiça Eleitoral que não dava conta algo que estava sendo dado conta na Lava Jato? A resposta, gente, veio agora. Nunca se teve o interesse, a ideia ou o objetivo de julgar essas causas. A ideia foi justamente jogar na Justiça Eleitoral, dar um tempo, fazer os brasileiros esquecerem disso, para depois usarem essa mudança para anularem as condenações. E é o que a gente está vendo agora. Eduardo Cunha, o Cabral, o Lula, o Zé Dirceu, o Palocci, o Marcelo Odebrecht. E olha que daqui o Odebrecht, o Palocci, o Cabral são réus confessos. O Cunha, réu confesso. Toda a turma réu confesso. Inclusive, o Cunha escreveu um livro sobre toda a maracutenga que aconteceu. E o que é que a gente vê o STF dizendo? A justiça tal é incompetente. A minha pergunta é por que só agora, depois de 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, porque só depois de 4 anos de andamento de processo é que o STF entendeu que a coisa não era lá. E o interessante, gente, é que esses camaradas que estão sendo soltos não são pessoas que foram condenadas depois da mudança da regra, não. Eles estão sendo soltos, essas pessoas estão sendo beneficiadas pela regra, essas pessoas foram condenadas antes da mudança. Vocês estão entendendo aqui o negócio? Quer dizer, na época que eles foram julgados, não existia essa manobrinha. Ou seja,
o lugar de origem correto era aonde o próprio STF está dizendo que são incompetentes. Vocês estão entendendo o negócio agora? Eles mudam a regra lá na frente para livrar a cara dos que foram condenados lá atrás. Ora, se não havia essa regra na época que eles foram condenados, então a justiça competente para os atos, para as condenações, eram de fato essas nas quais eles foram condenados. Agora, se posteriormente a ideia é mudada, isso não pode anular as condenações daquilo que foi feito numa época em que a justiça era aquela. Só que não, nós estamos vendo o contrário. Então aqui você observa que todo passo a passo foi feito para soltar a turma a patota toda. Alguém comentou no vídeo da live, só falta o Cabral. Pois é, não falta mais. Condenação de 14 anos aí, ó, foi por água abaixo. O que é que a gente está vendo? Os caras que cometeram os crimes estão sendo soltos. E a parte mais engraçada pra gente encerrar é que você vai falar, não, Guilherme, mas aí é só pegar as provas e fazer de novo. Você tem dois problemas aqui. Ainda que fosse usar as provas, isso ia levar outro tempo e recurso. Primeira coisa que você tem que pensar, foi dinheiro do contribuinte jogado na lata do lixo. Foram 4 anos de várias ações processuais financiadas com dinheiro público contra a corrupção que foi pro lixo. Isso aqui, gente, foi milhões de reais para a lata do contribuinte. Nós pagamos por processos nos quais a própria justiça já tinha a ideia de lá na frente invalidados. Porque o dinheiro sai do nosso bolso, que se dane. A primeira ponto. Segundo, ainda que as provas fossem utilizadas novamente, o que ia acontecer? Isso ia levar mais outro tempo. E agora ia ser pior ainda, porque a Justiça Eleitoral não tem suporte para dar conta da demanda dessas ações todas. Ela já não tem como dar conta das ações naturais dela. Imagine essa questão da... Vocês prestaram atenção que depois que o negócio passou para a Caixa 2, o Caixa 2 para lá passou para a Justiça Eleitoral, ninguém mais foi condenado, os processos tudo morreram, a gente só veio falar em prescrever um, prescrever o outro, prescreveu não sei quem, a idade de fulano chegou. Vocês prestaram atenção nisso? Depois que mudaram essa regrinha? Agora, vamos para a parte que você precisa entender agora, né? Ainda que as provas fossem usadas, você já entendeu. Isso era perder de vista. Porém, aí é que está a jogada. As provas não poderão mais ser usadas no novo processo que vai ser aberto. Por que não vai mais poder ser usadas? Porque se o processo foi anulado, as provas se tornam inválidas. Então tem que se colher novas provas, tem que se fazer tudo de novo. Peraí, como você vai fazer tudo de novo? Se tudo que tinha de prova já foi colhido, vai colher como mais novo? É aí que está a jogada. Eles vão buscar mais prova, não vai ter mais nada, porque tudo já foi colhido, já foi provado, já foi anulado. Aí vai dizer, não, o cara é inocente porque não tem prova. Mesmo tendo as outras provas, mas foram anuladas, não importa. Não tem mais prova. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual o sítio do Tiprex de Lula. O MPF vai vir e vai dizer, ó, por falta de prova contra a Lulita, vamos pedir o arquivamento. Mas e as provas, e o Glei? Tinha. Mas não foram anuladas, rapaz. Eles não anularam as provas. Não pode mais. Porque quando anulou o processo, perdeu as provas. Não pode mais usar aquelas provas. Você entendeu a jogada? Aí não tem mais como arrumar mais novas provas, porque tudo que tinha já estava ali. É um jeitinho brasileiro de livrar o cara e o brasileiro que se lasque. Tá aí, gente. E é para nós termos orgulho dessa justiça. Na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador e seja um colaborador. Patrocine o nosso canal, pelo amor de Jesus Cristo, porque aqui não tem essa mamadinha não. Fui.